Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 21 e 22. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que te falta. Vá, vende todos os seus bens e dá aos pobres, e então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Oremos. Pai querido, continua falando ao nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus. Esta é a história do jovem rico. É uma história no mínimo peculiar, e o curioso é que ela não é uma parábola. As parábolas eram usadas por Jesus como metáforas e histórias para ilustrar. Esta não era uma delas, foi vida real, foi fato. Jesus estava com seus discípulos e uma multidão ao seu redor. De longe vem um jovem correndo. A expressão correndo é bem clara no início do texto. E ele vai correndo em direção a Jesus, e nesse tempo a multidão abre espaço para aquele jovem rico e conhecido passar. Enquanto passava correndo, cai de joelhos e diz assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus o repreende logo de início, de vendo também toda aquela cena. É notório, meus irmãos, que o jovem estava com pressa. Cristo não, estava tranquilo. Ele veio naquela direção e naquele ato meio desesperado, ele queria simplesmente que fosse concordado com tudo que ele havia dito. Ele pensou de si para si mesmo: sou bom, sou jovem, sou rico, cumpro os mandamentos toda a minha vida, eu não tenho motivo nenhum para não ir para o céu. E quando chega diante de Jesus Cristo então pergunta a ele: você tem cumprido os mandamentos? E lista alguns deles, e o jovem diz: desde a minha mocidade, desde criança, eu tenho cumprido isso. Olhando de fora pensamos: isso é que é jovem, integrado na igreja, participando das coisas, um bom filho, cuidando de tudo. Isso é um ideal de ser humano. Só que Jesus Cristo não estava olhando para fora do jovem, ele estava olhando para dentro dele e disse: uma coisa te falta. Creio que quando Jesus falou isso, ele deve ter passado na sua mente uma multidão de coisas, e todas elas ele faria. Era para ajudar alguém, provavelmente ele ajudasse. Era para fazer uma coisa, ele faria. Era para fazer um jejum profundo, ele faria também. Ele deve ter pensado em todo tipo de religiosidade. Mas Jesus foi muito além disso e simplesmente disse: te falta uma coisa. Vai, vende os seus bens, dá aos pobres e segue. É interessante, meus irmãos, que o jovem então sai cabisbaixo pelo caminho. Ele entrou correndo, saiu devagar. Ele entrou cheio de si e descobriu que tudo que ele tinha não era nada, e saiu. Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar a esses discípulos tantas verdades a respeito disso. O que faltava aos discípulos e o que falta a você nessa noite aqui? Será que falta alguma coisa para você estar aos pés do Senhor Jesus? Aquele jovem, por acaso, foi o dinheiro que o tinha. Ele não tinha dinheiro, o dinheiro é que o tinha. Mas cada um de nós temos os nossos desafios. Essa história demonstra o amor de Jesus por todos, inclusive os pecadores. O texto é claro: Jesus o amou. Também o texto mostra que era uma excelente pessoa, mas não é porque você é uma excelente pessoa que você vai para o céu. O jovem veio correndo esbaforido, mas saiu andando cabisbaixo. E finalmente Jesus tratou o jovem rico diretamente na ferida dele, o que lhe faltava.
E o que falta a você nessa noite? Talvez lhe falte. Esse jovem membro da aristocracia judaica, ele pertencia a um grupo de pessoas com muito poder aquisitivo. Naquele tempo não havia classe média, ou muito rico, ou os pobres. Ele pertencia a essa classe. Havia um diálogo com o Império Romano e ele tinha todo o conhecimento e formação judaica necessária naquele tempo. Mas lhe faltava uma coisa. Aos olhos de todos, um homem perfeito. Mas o que lhe faltava é que fez a diferença. Onde está o seu coração? É a pergunta que Jesus Cristo também nos ensinou. Onde está o seu coração agora? O que guia o seu coração? O que te faz levantar mais cedo? O que te faz ficar sem almoçar? O que te faz inclusive investir da sua vida? Onde está o seu coração? Jesus no Sermão do Monte já advertia: onde está o seu tesouro, estará também o seu coração. A notável sabedoria do jovem rico se mostrou ignorância, porque ele não queria uma resposta de Jesus, queria que Jesus, como se batendo na cabeça dele, dizendo: muito bem, você é bonzinho. Meus irmãos, os bonzinhos não vão para o céu, nem os maus, mas todo aquele que entrega o seu coração totalmente ao Senhor. E aí, transformados e arrependidos, vamos estar na presença dele. Quando o salmista no Salmo 139 pede que Deus o sonde, este sondar não é nada externo nem superficial, é profundo e deve ir no fundo do seu coração, porque eu sei que em todos nós aqui há coisas no fundo do nosso coração que só Deus sabe, e você também. Por isso, quando Deus nos sonda, Ele vai tão fundo como foi fundo na vida do jovem rico. Pensamos, meus irmãos, nesse curto espaço de tempo chamado vida, e esquecemos do longo espaço chamado eternidade. E porque alguma coisa neste mundo possa te ancorar nesse espaço tão curto, e você esquecer da vida eterna. O eu sempre foi um grande problema, mas perceba, meus irmãos, que se chegar diante de um impasse, em que a vontade de Deus celestial, soberana e eterna, ir de encontro à sua própria, qual você acha que vai vencer? Ou melhor, qual que você quer que vença? Ou o seu egoísmo tolo dizer: não, a minha vontade é que importa, e de forma alguma, mas a vontade do Senhor. E por isso é importante saber o que falta. Onde está o seu coração agora, nesse instante? E o que impede a sua decisão? Isso é muito claro na palavra de Deus, já foi discutido aqui, que há 3 coisas que impedem uma decisão na vida do homem. A primeira delas é o diabo, que vem para roubar, matar e destruir, e fará de tudo para te distrair. Um dos maiores problemas da nossa sociedade moderna, que é fruto do ataque satânico, chama-se distração. Você deve ter 1000 motivos para não estar aqui agora, ou outros tantos para não estar de manhã, ou outros tantos para não estar na quarta-feira, ou outros tantos para não tomar uma decisão ao lado de Jesus, porque você está distraído demais. O mundo também, que jaz no maligno e nos impede de estar perto de Deus. Comparo o mundo a um vento muito forte, muito forte. Não falo daquela brisa fresca que refresca, não, eu estou falando de temporal, daquele vento que nos impede de andar. Assim é o mundo para o crente, ou para aquela pessoa que quer tomar uma decisão, mas se deixa atrapalhar pelo mundo. Por isso, cuidado, muito cuidado. E a terceira coisa que impede uma decisão é o eu mesmo, que foi o que aconteceu com o jovem rico.
O diabo podia tê-lo tentado, as riquezas do mundo poderiam tê-lo seduzido, mas foi ele mesmo que escolheu amar mais o que tinha do que a eternidade. E eu peço a atenção que vocês reparem no texto: o jovem nem pensou, só respondeu e saiu, triste pelo caminho. O que impede, meus irmãos, essa resposta ele tinha pronta no seu coração, porque ele amava mais as suas riquezas do que qualquer outra coisa. O que te falta? O que te falta? Quantas pessoas no mundo deixaram de ter a salvação e a vida eterna por tão pouca coisa? Não interessa ser uma fortuna, mas o que são pequenos ídolos que nos afastam da presença do Senhor? Já vi gente deixando de tomar uma decisão ao lado de Jesus por causa de uma cerveja. Já vi pessoas deixando de tomar uma decisão ao lado de Jesus também por causa de dinheiro, mas também por vaidade, por soberba, por estar plenamente distraído ou extremamente ocupado com algumas coisas que são inaceitáveis diante da presença do Senhor. Sucesso, idolatrias, likes na sua página, idolatrias modernas, idolatrias antigas, apegos sem sentido neste mundo essencialmente material. Cuidado com o que falta, porque pode ser muito pouca coisa para a vida eterna. A decisão mais importante na vida não é a sua profissional ou emocional, mas a decisão de estar ao lado de Jesus Cristo e crendo em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Meus irmãos, é interessante quando temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, que aquele jovem desperdiçou porque faltava algo. Certeza da salvação é completude, é satisfação, é eternidade que começa aqui, é estar pronto quando chegar a hora em que tocarão nos nossos ombros e dirão: é hora de voltar para casa. É certeza agora e plenitude para a vida, é vida que nos faz erguer e cantar como cantamos, é virtude que nos faz servir e dedicar, é estar na presença do Senhor, e quando vierem os temporais e tempestades da vida, e elas certamente virão, vamos nos colocar de joelhos diante do Senhor de todas as coisas, porque nada mais nos falta, simplesmente salvação em Cristo Jesus. Moisés teve muito medo quando foi chamado, e Deus supriu as suas necessidades. Tomé estava cheio de dúvidas, e Jesus, com suas mãos, mostrou as respostas. Paulo teve momentos muito difíceis, mas ouviu de Jesus: a minha graça a ti basta. Por isso, meus irmãos, nessa noite descobrimos, assim como cada um cristão no mundo pode dizer, que se deixamos tudo diante do Senhor, nada nos falta. E assim está escrito em Colossenses 3, de 1 a 4: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Por isso, se desejarmos algo na vida, que seja primeiro estar aos pés de Jesus, para que nada mais nos falte.